Nasci cá em Luanda, portanto, em 1980. Os meus estudos de base, médio e até o médio somente, fiz cá em Luanda, portanto, na escola 83, na escola 1º de Maio, na escola Nzingambante. O superior tive a oportunidade de fazer no Reino Unido, isto é, na Escócia. O mestrado tive a oportunidade de fazer também na Inglaterra e o doutorado, portanto, pela Universidade de Lagos, nos Estados Unidos. Nesse caso, doutorado em Administração e Liderança. Na verdade, o que me levou a sair de Angola é que me fez ser o que sou, portanto, fez chegar até onde cheguei. Enquanto estava cá em Angola, antes de sair, estava em atividades empresariais, portanto, como empresário de negócios, portanto, a nível de informática, viaturas. Mas, infelizmente, em algum certo momento da vida, eu fui envenenado. E, na altura em que fui envenenado, eu não tive outra opção, a não ser sair do país para ir tratar-me, para resolver esses problemas, já que aqui a nível, portanto, de Angola não havia possibilidade, segundo o que eu ouvi da médica que me atendeu, que disse que nessa altura nós não teríamos possibilidade de resolver o caso e o que ela temia é que o pior aconteceria se não saísse a tempo de Angola. Então fui obrigado a sair de forma compulsiva cá em Angola para ir tratar-me. E é exatamente nessa altura, nesse percurso, que a minha vida faz essa mudança 360 graus. Porque lembro-me que na altura em que eu tinha que sair com a morte iminente, com a morte a me ameaçar e ouvindo de uma profissional de saúde que, do ponto de vista de esperança, nós estávamos sem ela. Então eu orei a Deus. Nessa altura, eu já frequentava a igreja, mas não era tão firme na igreja. Mas conhecia já, de facto, a um certo nível, a palavra de Deus. E foi nessa altura que eu fiz uma oração. E eu disse para Deus, se o Senhor me livrar dessa morte iminente, se Deus me livrasse daquela morte, eu haveria de dedicar a minha vida a Ele. Havia de deixar tudo o que eu faço, ou que fazia, e havia abraçar único e exclusivamente ao Evangelho a Ele. E eu saí daqui, então, portanto, feito com essa oração, sem muita esperança do ponto de vista da minha saúde, crendo somente no milagre. Do ponto de vista humano, não cria tanto. E quando eu cheguei no exterior, isto é, portanto, no Reino Unido, e tive a oportunidade, então, de ir para o hospital, portanto, para fazer aquilo que me levou, portanto, os tratamentos. Logo no primeiro momento que eu tive a oportunidade de estar diante dos médicos e fazer os exames todos que foi requisitado, os médicos então disseram que não havia no meu corpo nenhuma substância que indicasse de facto um veneno. Portanto, eu compreendi a partir daí que eu estava diante de uma operação sobrenatural, de uma intervenção miraculosa de Deus, e que me colocava entre a espada e o punhal, portanto, porque eu já tinha feito a minha oração e o voto a Deus de o servir, e Deus havia cumprido a sua parte. A partir daí eu tive, portanto, correr atrás, ainda corri atrás da formação, claro, secular, e corri atrás de servir a Deus, de conhecer a Deus de forma profunda. Embora essa experiência já havia me levado a esse conhecimento, portanto, espiritualizei-me muito mais, corri atrás das Escrituras, no entendimento, primeiro, de todas as coisas que estavam a acontecer na minha vida, o propósito pelo qual estavam a acontecer, e na tentativa de descobrir qual o propósito de todas as coisas que estavam a acontecer, eu descobri qual era o meu propósito. Então, percebi nesse período que as coisas na vida do indivíduo não acontecem por acaso. Há um propósito
que as coisas acontecem e, no meu caso, me levou ao conhecimento do meu propósito. Por que eu estava aqui na Terra? Por que eu vim para esse mundo? E qual era a expectativa de Deus a meu respeito? E a partir daí, mesmo lá no Reino Unido, então, começamos a desenvolver um trabalho evangelístico, de evangelização, de pregação da palavra, e conseguimos lá mesmo, enquanto nós estivemos lá, estabelecer também uma igreja. Nós deixamos também esta igreja montada lá no Reino Unido. E depois de ter terminado a minha estadia lá, lembro-me que, como hoje, em um culto, na igreja que eu estava a liderar, que Deus falou forte comigo, uma comunicação de vida, na necessidade de voltar. Repara que eu tinha, quando olho dentro do espectro de condições sociais, nós tínhamos lá condições sociais para se manter lá e, de certo modo, nascia o desejo para se estabelecer lá. Vamos a falar em países que têm um índice de IDH muito alto e que têm condições de facto para vivermos. Mas foi nessa altura em que a pessoa estava a fazer as contas para lá viver que Deus nos desperta, né, e sentimos essa necessidade de voltar para Angola. Que é por causa de uma resposta vocacional, que é porque nós compreendemos também que o próprio país em si necessitava de nós. Compreendemos que a nossa contribuição seria muito mais relevante aqui do que lá naquele espaço, onde praticamente as estruturas básicas, do ponto de vista também de avanços a todos os níveis, já haviam conquistado e não precisavam tanto de ajuda. Então compreendi que era necessário voltar para Angola. Assim, em 2009, vim pela primeira vez. Portanto, eu estou a falar desde 2005 nesse caso, que lá estava. Em 2009 vim pela primeira vez, e em 2010 então voltei definitivamente. Em 2009 tive a oportunidade de conhecer a minha atual esposa. Em 2010 fizemos o casamento, casei com a minha esposa em 2010, e de 2010 para cá, então que estou cá em Angola definitivamente. A realização ou a estruturação da igreja aconteceu em 2013. Portanto, não foi tão logo que cheguei que fomos inaugurar a igreja ou estabelecer a igreja. Eu pertenço a uma denominação, portanto estou ligado a esta denominação até hoje, a Assembleia de Deus Pentecostal. E quando cá cheguei, continuei ainda e continuo servindo na igreja até o momento em que então senti que era a altura certa para fazermos o levantamento da igreja. Isso foi em 2013. Em julho de 2013, quando nós começamos a Catedral de Adoração e Promessa, no interior aqui da Zona Verde 3, no Benfica, portanto na Rua 24, um espaço considerado, digamos, suburbano, porque não existe ainda as condições estruturais nele. E foi lá, a mais ou menos 5 quilômetros, portanto, do lugar onde nós estamos atualmente, um lugar que é pouco habitado, portanto, sem muita habitação e pouquíssimas pessoas que viviam lá. E também era um espaço, um lugar perigoso do ponto de vista de acesso. Portanto, era escuro e as estradas, muitas delas estavam fechadas. Quando chovesse, era um problema muito grande, mas foi lá onde Deus nos direcionou para fazermos o trabalho. Começamos lá. O espaço é um terreno que foi oferecido pela minha mãe. Desse terreno ela oferece-nos porque também foi em decorrência de um desejo que nasceu no coração dela. Portanto, a minha mãe é crente e serve a Deus há muitos anos. E ela, em um momento da vida, decidiu oferecer um terreno para Deus. E providência ou coincidência, portanto, quando ela decidiu fazê-lo,
eu ainda não estava nem no caminho, não tinha nem esse desejo, fervor no meu coração para servir a Deus. Por essa razão que eu falava que, sei se coincidência ou providência, mas no momento em que ela então estava disposta a entregar, eu já estava com esse fervor no coração. Então foi lá, nesse terreno, que nós começamos esse projeto Catedral de Adoração e Promessa. E eu falo hoje em 2020, que significa que foi há 7 anos, né, que tudo isto aconteceu. Nós vimos as pessoas saírem de todos os cantos de Luanda para chegarem lá para adorarem a Deus conosco. O espaço que as pessoas diziam que seria impossível de facto estabelecer uma igreja, nós começamos a perceber que era possível. Era um espaço aberto, começamos com 70 almas na igreja, cresceu para 300, 600, já não coube mais pessoas depois de nós partirmos por 3 vezes a igreja por causa do crescimento. Então nós mudamos de lá, passamos aqui para a Via Expressa, portanto a estrada, para um lugar para 1.200 pessoas. Em 6 meses também cresceu a igreja, inclusive nós tínhamos 1.200 pessoas dentro da igreja, mas 900 pessoas fora da igreja. Então compreendemos que era necessidade de mudarmos. Isso simplesmente na primeira reunião, porque depois na segunda reunião tinha outra multidão que também vinham da igreja. Então decidimos que era hora de nós darmos um outro passo para um espaço maior. Então mudamos para a igreja que atualmente nós estamos. Tem capacidade para 5.300 lugares sentados. Portanto, antes de nós começarmos de ter início a pandemia, nós também já fazíamos os cultos completamente cheios e sem lugares para estar aí pessoas. Então, é assim que foi a história até hoje. E hoje nós estamos aproximadamente com 11.000 pessoas que frequentam a nossa igreja. Todas as semanas nós temos aqui na quarta e na sexta-feira um grupo enorme de pessoas que vêm para ouvir a palavra de Deus e serem transformados pela palavra de Deus. Lembra que eu disse que tudo isso começou em um período que eu estava a desistir já da vida, né? Fui envenenado, a sentença que tinha ouvida do médico era para a morte. Eu fiz aquele momento de oração com Deus e Deus honrou, e graças a Deus nós estamos aqui, né? Portanto, uma morte iminente se transformou nesta vida. Essa é a minha história, esse sou eu, Ismael Pinheiro Sebastião. É importante dizer isto. Todos nós, independente de nossas origens, de nossas crenças, todos nós temos um propósito. Sendo pessoa que serve a Deus ou não, todo mundo tem um propósito. E a vida ganha de facto sentido quando a pessoa consegue descobrir qual é o seu propósito. Enquanto a pessoa não consegue descobrir o seu propósito, ela vai andando à deriva e muitas vezes consegue se realizar em várias áreas, mas não consegue estar feliz. Consegue alcançar sucesso em uma área que está, mas ele não está feliz porque é como se faltasse alguma coisa, não completa ali. E o propósito, quando você descobre o propósito, ele te completa. Você sente a paz, você sente que está a fazer aquilo que de alguma forma sempre teve dentro de si e não foi expressado. Agora, nós temos graves problemas em tentar descobrir qual é este propósito. Esse é um dos nossos maiores problemas. Qual é este propósito? Repara, as nossas formações, por exemplo, que nós fazemos, elas podem estar ligadas ao nosso propósito, mas nem sempre. Nós seguimos as nossas formações por causa da influência dos nossos pais, da influência dos nossos amigos, por conta daquilo que dá certo no momento, em uma sociedade. Não, tem muito mais. Hoje, por exemplo, que nós estamos a falar de 2020, nós estamos a falar em plena convivência com a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial começou, ou seja, a revolução das tecnologias. E nós sabemos que nos próximos 5 anos, 10 anos, vários cursos deixarão de existir. Como, por exemplo, curso de psicologia deixará de existir, curso de administração deixará de existir, curso de direito deixará de existir. São cursos que a quarta revolução industrial vai levá-lo, vai arrastá-lo.
Quais são os cursos, de facto, que vão fazer diferença nesse tempo? São aqueles cursos que têm alguma ligação à tecnologia. Porque nós estamos a viver tempos, inclusive, que já se faz consulta, por exemplo, de psicologia com um motor, com uma inteligência artificial, por causa de um computador, de forma remota. Você vai fazer a sua consulta de psicologia. Vai descrever os sintomas, o que é que está a sentir, e depois o software vai te dizer, olha, você está a viver este problema, tem este trauma, para vencer tem que fazer tal coisa. Portanto, a tecnologia está a levar todos os cursos, portanto, a transportar todos os cursos. O direito é a mesma coisa. Nos Estados Unidos já tem um software que você só precisa de colocar qual é o seu problema e ele dá a solução do ponto de vista jurídico. E o futuro está aí, está à porta. Então nós somos influenciados por isso. Portanto, com as tendências que existem no mundo, nós somos influenciados. Por eu ser arrastado por uma tendência, não significa que eu esteja a cumprir o meu propósito. Eu posso estar simplesmente a dar resposta a uma influência, portanto, global, a uma influência local, dar resposta. Aonde é que vou descobrir, de facto, o meu propósito? Número 1, a paixão. A paixão consegue nos fazer identificar qual é o nosso propósito. Quando eu sinto paixão por alguma coisa, essa paixão é ardente. Quando essa paixão por aquela coisa me incomoda, ela ainda não é o propósito, mas é o caminho que ele me leva melhor a descobrir o meu propósito. Ele me arrasta para lá. Então, eu sou formado em medicina, quero dar um exemplo, mas tenho uma paixão ardente pela música. Portanto, eu posso estar formado nesta área, mas o meu propósito não está nesta área. Então, por esta razão que nós vamos ver pessoas que elas estão formadas em várias áreas, mas estão a exercer funções em outras áreas. Nós temos, por exemplo, cantores que são, ou administradores que são cantores, nós temos advogados que são atrizes, que são atores, porque o propósito deles está em outra área fora da sua formação. Então, para começar a identificar o seu propósito, é primeiro pela paixão. A paixão que arde no seu coração pode levar até o seu propósito. É importante saber que, não existe nada na vida sem dificuldades. Para nós terminarmos uma faculdade, nós temos dificuldades. Para nós mantermos uma amizade, nós temos dificuldades. Para nós casarmos, nós temos dificuldades. Para manter o casamento, nós temos dificuldades. Então, tudo na vida que nos causa algum benefício, ele apresenta-se com dificuldades. E a maior parte das vezes, as nossas realizações, elas estão atrás das nossas dificuldades. É aqui uma equação importante a pessoa fazer e carregar isso para a vida. Não existe sucesso sem intenção. O sucesso não é ocasional, o sucesso é intencional. Eu preciso ter intenção de fazer sucesso. Cada decisão que eu vou tomar, cada direção que eu vou ter, cada amizade que eu vou agregar ao meu lado, cada lugar que eu vou frequentar, inclusive cada roupa que eu vou colocar. Isso a pessoa vai fazer de forma intencional para alcançar o sucesso. Então você nunca vai ver um indivíduo que termina uma faculdade, ou que termina um programa de formação, por exemplo, um doutoramento, e dizer assim, eu não sei nem como eu consegui chegar até aqui, esse diploma, esse canudo caiu nas minhas mãos. Não. Nunca, ele teve que passar noites, portanto, a estudar, a se preparar para poder terminar. Então, o sucesso foi isso. Você vai ter que enfrentar dificuldades. E houve muitas dificuldades, de facto, que a pessoa enfrentou. E eu vou falar assim, as dificuldades de forma genérica, antes de ir de forma específica naquilo que eu vivi. Quais são as dificuldades de forma genérica que qualquer pessoa vai enfrentar? Número 1, o medo. O ambiente que nós estamos envolvidos, independente de ser um ambiente bastante competitivo ou não, mas nós, quando estamos inseridos nesse ambiente, nós temos tendência de reproduzir as mesmas coisas, as mesmas condições desse ambiente. É por essa razão que nós vimos pessoas que estudaram no exterior, quando vêm para cá, sentem as mesmas dificuldades que os que estão cá, porque eles estão envolvidos no mesmo ambiente. Então, o medo é um dos maiores adversários de qualquer pessoa que queira alcançar o sucesso. O questionamento como, será que eu vou conseguir? Será que essa visão não é uma utopia? Será que isso que eu estou a perseguir não é um delírio?
e em alguma vez pode quebrar, principalmente quando você tem uma visão maior do que a tua carteira. Quando você tem um projeto maior do que os teus recursos financeiros, maior do que a tua capacidade financeira. A pergunta sempre vem, como? Será que eu terei capacidade para correr atrás? Então esse medo é que faz muitas pessoas não tentarem. Eles param. Tem várias pessoas que guardaram projetos por causa do medo. Tem várias pessoas que desistiram de vários projetos de sucesso porque sentiram medo e decidiram não avançar. Tem medo. Por outro lado, o medo das outras pessoas. Primeiro, o medo dele mesmo, duvidar da sua capacidade. Segundo, o medo das outras pessoas. O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão pensar? Lá fora já tem gurus, já tem gente grande, já tem gente maior e eu vou entrar nesse mercado. Então, quando você entra para um mercado, quando você entra para fazer algum trabalho que tem gente grande a fazer o que você faz, naturalmente você sente medo. Se a pessoa não conseguir vencer o medo, se não explodir a ousadia que tem dentro dela, se não acreditar nele mais do que as outras pessoas acreditam, se não acreditar na visão que ele tem, e eu tenho dito sempre que a visão de verdade é aquele que ultrapassa a tua capacidade, os seus recursos financeiros. O dia que você projetar algo de acordo com os seus recursos financeiros, isso não é visão. Isso aqui não é um sonho, isso aqui já é uma realidade. Você tem recursos para sustentar, mas já é uma realidade. O sonho e a visão é aquela que você não tem recursos para sustentar. Então aí você tem que lidar com medo. Você vai ter que vencer o medo para correr atrás. Um dos maiores problemas que eu vivi foi exatamente esse. Ter uma visão grande e recursos pequenos. Você tem um lugar que quer chegar, que custa caro, custa alto, e você não tem recursos. Ou você acredita naquilo que você tem, naquilo que você é, e isso é possível, portanto, fazer a coisa acontecer, ou então você desiste. Eu preferia avançar mesmo sem recursos financeiros e acreditar que é possível. Veja, você nunca vai conseguir ter recursos financeiros para visões milionárias antes de começar o projeto. E uma das melhores coisas para fazer é, vamos fazer ele. Porque um projeto de 5 milhões não precisa às vezes de 5 milhões de dólares. Eu não preciso às vezes de $1 milhão para começar o projeto. Eu preciso começar de algum lado. Então, quando eu começar tal projeto e aquilo que aconteceu, com aquilo que eu tinha, a equipe que eu tinha, era suficientemente poderosa. Aliás, a minha equipe valia mais do que o meu projeto. Do ponto de vista de recursos humanos, eu tenho uma equipe muito mais cara do que o projeto que eu tenho. E este é um dos elementos importantes. As pessoas que estão à volta. Eles são muito mais valiosos do que o lugar que a pessoa quer chegar. Então nós começamos, vamos falar com a equipe, vamos embora, vamos caminhar. O mais importante não é o dinheiro. Se uma equipe se junta por causa do dinheiro, ela já se juntou pelas motivações erradas. O mais importante é o projeto. E todo mundo está dentro do projeto. Então, as maiores dificuldades que eu vivi foram recursos financeiros. E eu venci porque acreditei que as finanças não é o mais importante. Naturalmente que sim. Veja, todo grande projeto, se não cria sentimento de desistência, o projeto não é grande. E eu vi, de facto, momentos na minha vida que eu pensei em parar e desistir. E não simplesmente no início do projeto, mesmo no meio do projeto, mesmo no momento do fulgor do projeto. Quando as dificuldades, porque à medida que você vai crescendo, e isso aqui é importante que as pessoas saibam, não pensam que a maior dificuldade está no início. O maior problema não é nem sempre iniciar, é mantê-lo. Portanto, quando ele cresce, quando ele está grande, você tem outro tipo de oposições. Grandes projetos, grandes inimigos, grandes opositores, grandes lutas, grandes guerras. E há um momento, quando o projeto está grande, que você quer parar, você quer desistir. Porque tem muitas coisas que é sacrificada. Você sacrifica a família, você sacrifica as suas coisas pessoais e a sua vida pessoal. Porque todo grande projeto tem que envolver pessoas.
tem que envolver impacto de pessoas, deixar legado às pessoas. Se você for fazer um projeto que não envolve pessoas, é melhor você não fazer esse projeto. Porque um projeto só tem sentido quando envolve pessoas, quando impacta pessoas, quando deixa legado para pessoas, quando transforma pessoas, quando você deixa ativos dentro de pessoas. Esse projeto faz sentido. Portanto, e quando você persegue esse objetivo, você vai ter que enfrentar gigantes como este. Tempo para ficar com a família. Tempo para cuidar das suas coisas. Quanto maior for o projeto, mais envolvido você está, e menos tempo você tem para a sua família. Então há momentos que você para e pensa, é melhor desistir. Para ir cuidar da família. Para ir cuidar das suas coisas pessoais. No momento que a pessoa não quer caminhar mais. Mas quando você pensa na quantidade de pessoas que estão a ser afetadas, impactadas, transformadas, quando as famílias reais estão a ser alcançadas, então é isso que dá a energia que faz-te acreditar que vale a pena. Porque se você estiver em um projeto e pensar simplesmente na quantidade de milhões que estão a entrar na sua conta, esse projeto está a te levar ao egocentrismo. Você é o centro do projeto. E se você se torna o centro do projeto, esse projeto vai terminar, vai quebrar. O centro do projeto não pode ser a pessoa ou o indivíduo. Tem que ser as pessoas que tem que ser o centro do projeto. E quando você trabalha com pessoas, vai pensar em desistir. Se você me perguntar quantas vezes, vou dizer, eu já perdi a conta. O maior problema não é você pensar em desistir. O maior problema é se você desistir. Pensar em desistir, cogitar em desistir, vai ocorrer sempre. Nós temos emoções. E quando batem as nossas emoções, quando afetam as nossas emoções. Quando você ouve seus filhos dizer que precisavam de ti em certo momento e você não pôde estar porque estava a dar atenção ao projeto. Quando você ouve a esposa dizer que precisa de ti em um certo momento e você não pôde estar presente porque estava a dar atenção ao projeto. Essas coisas doem mais do que qualquer opositor. E por essa razão a pessoa pensa sempre em desistir. Veja que uma vez dessas foram dizer para Jesus Cristo, olha, está aí os membros da tua família. Ele disse, as minhas famílias são essas pessoas que estão aqui ao lado. Isso, claro, não significa que ele estava a inverter a prioridade. Só para dar exemplo de como a família de Jesus Cristo várias vezes sentiu a ausência de Jesus Cristo. E para nós, teologicamente, nós dissemos assim, esta é a nossa arrumação teológica. Primeiro está Deus, depois está a família e depois está a igreja. Então a nossa arrumação teológica, esta família necessita de ter prioridade. Mas na vida prática, não é isso que nós fizemos. Na vida prática nós compreendemos que precisamos correr atrás para dar resposta ao chamado. E quem sabe nós pensamos assim que o facto de nós estamos a sair atrás das coisas para trabalhar e dar o conforto à família necessária, dar resposta à necessidade delas, e não é esta a necessidade. Então, como homem de Deus, e repara que este é um problema nosso como homens de Deus. Nós temos essa necessidade e nós desejamos isso, mas dificilmente você encontra um indivíduo que consiga corresponder a 100% dos dois lados. Se eu pudesse voltar aos 7 anos, eu tentava corrigir isso. Mas eu tenho mais 50, 60 anos à frente que posso fazer melhor, corrigir melhor e fazer melhor. E este aqui é de facto o que interessa, é trazer esse equilíbrio, e temos tentado já fazer e trazer esse equilíbrio, mas sempre acabamos por prejudicar. Eu tenho noção dessa responsabilidade de ser jovem, de influenciar e de ser um modelo, um exemplo.
é uma noção de responsabilidade que às vezes nós compreendemos que é ingrata. É ingrata porque muitas vezes as pessoas colocam-nos um título de perfeição e criam uma expectativa muito alta a nosso respeito. E quando virem que dentro da nossa humanidade nós tomamos alguma decisão ou demos alguma resposta, acabam por se decepcionar. Então, nós temos essa noção, mas é preciso que as pessoas saibam que nós somos humanos, estamos debaixo da humanidade. Qualquer pessoa que usa os princípios corretos e corre atrás pode alcançar, portanto, a posição que nós alcançamos. Mas é necessário principalmente compreender que nós somos humanos. Somos humanos, somos falhas, também cometemos erros. Sinto-me feliz de facto que tem-nos como exemplo, como modelo. Vamos fazer o impossível para não defraudar. Todavia, não esqueça que nós estamos debaixo da nossa humanidade igual modo. E corremos atrás para fazer o melhor, para influenciar as pessoas para o bem. E isto aqui é o que é o mais importante. Agora, qualquer pessoa, você, principalmente se você está a assistir a esse vídeo, saiba o seguinte: é possível você ser o que você quer ser. Você não pode permitir que as pessoas te coloquem em uma caixa e determinam que você deva ser tal coisa ou outra coisa. O que nós vimos aqui várias vezes e principalmente eu que sou pastor e muitos que são pastores, nós vimos várias pessoas a tentarem colocar-nos numa caixa, e acontece em todo lugar. Você é pastor, você não pode fazer isso. Você é pastor, você não deve ir para ali. Você é pastor, você não deve falar tal coisa. E em outras áreas. Bom, você é uma atriz, você não pode cantar. Você é uma cantora e você não pode ser apresentadora. Você deve e pode ser o que você quiser. Perseguir os seus objetivos, correr atrás dos seus sonhos. É um direito que lhe cabe. Agora, é necessário ter a responsabilidade de que enquanto você está a seguir, está a subir, enquanto você está a chegar em algum lugar, tem pessoas que estão a te olhar. A sua queda, o seu erro, deixa cair muita gente. Quanto mais você vigiar os seus passos e andar debaixo de princípios, mais pessoas estarão a fazer o mesmo caminho e fazer da forma correta. E é necessário ter responsabilidades, principalmente pessoas que influenciam. Seja o que você quiser, mas seja responsável para influenciar outras pessoas de forma responsável a serem aquilo que você é. É necessário toda a gente compreender isso. Deus é Espírito. Então, como Ele é Espírito, a comunicação de Deus conosco é espiritual. Não tem outro método de comunicação. A expectativa nossa como seres humanos, às vezes, é atribuir a Deus algumas reações humanas. Portanto, Deus não é humano, Deus é Espírito. Então, quando nós vamos falar com Deus, nós queremos que as nossas percepções humanas, as nossas sensibilidades humanas, também compreendam e ouçam a voz de Deus. E nós não ouvimos Deus por meio das nossas percepções humanas. Nós não ouvimos Deus por meio das nossas reações humanas. Nós ouvimos Deus espiritualmente, por meio do nosso espírito. Lembra que o homem é um ser tricotômico, que significa que ele tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. Portanto, é por meio desse espírito que Deus se comunica. Se eu quiser ouvir Deus, eu preciso investir muito na espiritualidade. Por meio da oração, por meio do jejum, meditação na Bíblia Sagrada, eu estou a aguçar os meus sentidos espirituais, para que eu possa ouvir Deus. Se eu não trabalhar os meus sentidos espirituais, eu não vou conseguir ouvir Deus. Os nossos sentidos humanos estão trabalhados. As nossas audições, nosso tato, nosso paladar está aguçado. E nós temos contato com as coisas da nossa humanidade e nós conseguimos identificar. Para Deus é a mesma coisa, nós precisamos trabalhar no nosso espírito. Quanto mais espiritual eu for, mais sensível eu estou para ouvir Deus. Então, quando você consegue aguçar essa parte espiritual, você consegue perceber quando Deus está a falar, quer pelo gozo, quer pelas reações espirituais, quer por uma audição espiritual da voz de Deus, ou ainda pela convicção que Ele coloca no nosso coração, ou
pela própria palavra, as Escrituras. Então, esses são os meios de comunicação com Deus, mas só é possível quando o indivíduo desenvolve essa espiritualidade. Portanto, ele se torna mais espiritual, ele ouve Deus. Quanto menos espiritual for, menos possibilidade ele tem de ouvir Deus, porque ele é um ser espiritual. Se eu tivesse que formar novos líderes para impactar, transformar a sociedade, a primeira coisa que trabalharia neles chamava-se visão. Líderes não vão a lado nenhum se não tiverem visão. A visão me mostra aonde eu tenho que chegar, para onde eu estou aí. Se eu não tiver uma visão clara, se eu não tiver uma visão objetiva para onde eu estou aí, eu vou andar à deriva. E um dos maiores problemas que nós temos atualmente são líderes que não têm visão, perderam a visão. Repara que se eu apagar toda essa sala que está aqui e ela vai ficar escura, eu vou ter que andar me apalpando nas coisas. Eu não vou ver claramente. Eu posso conseguir sair daqui, mas não vou conseguir sair daqui com a rapidez necessária, com a objetividade necessária, nem muito menos com a assertividade necessária. Será possível simplesmente se tiver luz. A visão é como luz. Quando você tem uma visão, você tem luz na sua caminhada, na sua jornada, sabe onde você vai estar aí. E a visão não é filosofia, a visão não é uma ideia criada, a visão é um lugar onde você está aí, é um lugar onde você quer chegar. E é necessário que essa visão seja escrita, é necessário que essa visão seja conhecida pelas pessoas que estão ao seu lado, pelas pessoas que trabalham consigo. Qualquer pessoa que caminha consigo deve conhecer a sua visão, aonde a pessoa quer chegar, aonde está a caminhar. Porque lembra que isto aqui é uma caminhada. Jesus Cristo sabia tão bem acerca da visão e tinha a visão no topo de todas as coisas, tanto que alguém, quando tentasse mexer na visão dele, independentemente de quem seja ou de quem fosse, ele chamava de diabo. Pedro diz assim para Jesus Cristo: Senhor, tu não podes dizer que tu vais morrer na cruz, mas a cruz era a visão de Jesus. E ele disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque não me sirva de escândalo. Ou seja, na visão ninguém pode colocar, na visão ninguém pode mexer, porque eu sei aonde eu estou aí. Então a visão, primeiramente. Segundo, eu trabalharia nos valores das pessoas. Quais são os valores que as pessoas, por exemplo, nós estamos a ver uma sociedade que as pessoas não estão a medir as ferramentas para conseguir alcançar o que eles querem. Tem que burlar, vou burlar. Tem que aldrabar, vou aldrabar. Tem que me prostituir, vou me prostituir. Tem que estar ligado com pessoas más, vou estar ligado com essas pessoas más. Se eu precisar estar ligado com pessoas que são criminosas, eu vou estar ligado com pessoas que são criminosas. Então os valores são extremamente importantes. A visão do indivíduo, os valores que ele vai segurar, que ele vai guardar, os valores que vão caminhar com ele para cumprir esta visão é extremamente importante. E eu daria até inclusive uma dica: dentro desses valores, a integridade e a honestidade é muito importante preservar. A terceira coisa que eu trabalharia neles é a disciplina. É necessário a pessoa ser disciplinada. Se um líder, portanto, estiver a carregar, a levar um povo, não tiver disciplina, não souber fazer a coisa na hora certa, no momento certo, cumprir horários, cumprir compromissos, portanto, essa disciplina, ele não vai conseguir cumprir os seus objetivos. Se você olhar para o nosso país, você vai perceber que nós temos dificuldades com disciplina. Nós não cumprimos horários, nós não cumprimos compromissos, nós temos compromisso e depois desfazemos o compromisso. Homens têm compromisso com a mulher, depois traem a mulher, e sucessivamente. Assim, é uma falta de compromisso porque não existe a disciplina. Se você perceber, o segredo de todos os atletas que fizeram sucesso, você vai perceber que eles são altamente disciplinados. São os primeiros a chegar nos treinos, são os últimos a sair dos treinos. Eles têm disciplina. Se o indivíduo não tiver disciplina, ele não consegue alcançar. A quarta coisa seria a diligência. Ele precisa de fazer com muita diligência. E a diligência está ligada àquilo que é assertividade. Ele tem que ser diligente. A quinta coisa, ele precisa de ser excelente. Fazer acima da média. Fazer o melhor que existe.
Não fazer qualquer coisa. Se for para fazer alguma coisa, tem que fazer o melhor. E se não for para fazer o melhor, é melhor não fazer. Se você sabe que não tem capacidade de dar resposta com o melhor, então não faça. Portanto, para entrar em algum mercado, para fazer alguma coisa, coloca no seu coração: eu vou fazer o melhor que eu posso. Repare que eu não estou a lhe pedir que você seja o maior. Eu estou a lhe pedir que você faça o melhor. O melhor está ligado com a excelência no fazer. Eu preciso fazer da melhor forma. O número 6, eu diria para todos os líderes buscarem preparação, o conhecimento. Quando você se propor fazer alguma coisa, torne-se especialista naquilo que você vai fazer. Estuda acerca de tudo o que tiver sobre o assunto. Corra atrás de todas as informações que tiverem sobre o assunto. Sobre esta matéria não pode ter ninguém melhor do que tu. Você tem que ser o PH nessa matéria. Você tem que ser o mais profundo nessa matéria. Se tiver que ler livro, lê livro. Se tiver que pesquisar na internet, pesquise na internet. Se tiver que fazer formação, corra atrás da formação. Mas você precisa disso. Número 7. É necessário ter uma equipe competente. O trabalho em equipe é importante. Por mais que nós sejamos melhor multifacéticos, por mais que nós sejamos bons em muitas coisas, nós precisamos compreender que as pessoas generalistas não conseguem alcançar sucesso. Os especialistas é que alcançam sucesso. Você nunca vai conhecer um médico generalista famoso. São médicos especialistas que são famosos. Então, a equipe, procurar pessoas que sejam especialistas em cada uma das áreas do seu negócio, em cada uma das áreas das suas atividades, é importante. Você precisa de um especialista para cada uma das áreas. Tá? Então, a equipe é importante. Número 8, eu dizia para esses líderes procurarem cultivar cultura organizacional, criarem cultura organizacional. Estuda sobre isso, monta a cultura, porque isso é que vai determinar o ambiente, a atmosfera à volta. Quem for lhe procurar precisa de encontrar um ambiente inspiracional. Líderes precisam de liderar por inspiração, não por motivação. Quando eu lidero por motivação, o que vai fazer com que as pessoas estejam comigo é o quanto eu lhes pago. Eu os motivo pelo salário. Eu os motivo por quanto eles ganham. Quando eu inspiro pessoas, eles estão comigo porque eles sabem que estão em algum lugar, não por aquilo que eles ganham. Então tem pessoas que, mesmo não ganhando nada comigo, eles vão preferir estar comigo porque eles estão a ser inspirados, estão a receber alguma coisa, tem um legado que está a ser colocado nele. Seu coração está a ser cheio e por essa razão eles preferem estar. O número 9, é necessário que líderes preparem outros líderes. Deixar legado. Depositar tudo que você tem em outras pessoas. Se esvaziar completamente. Porque se você não preparar pessoas, vai chegar um tempo que o seu negócio vai ser quebrado porque não tem continuadores dele. Não tem pessoas que pensam como você pensa. Precisamos parar de fazer negócio de cantina e começar a fazer negócios de multinacionais. Multinacionais, mesmo depois do criador morrer, ela continua. Steve Jobs morreu. A Apple continua. Portanto, porque tem pessoas que continuam com o legado. Porque o negócio não é só para colocar comida em casa. É para afetar uma geração. É para que uma geração, portanto, seja impactada, transformada. E o número 10, por último, fidelidade. É necessário que as pessoas aprendam a ser fiéis, leais. Sabe, nós vimos várias pessoas que se aproveitam das pessoas que estão com eles e não fazem eles crescerem. Porque não são fiéis. E nós vimos vários liderados que depois de se aproveitarem daquilo que o líder podia dar, ele também desaparece porque ele não é fiel ao líder. Então, a fidelidade. Então, estes 10 pontos seriam os pontos que eu aconselharia e trabalharia nos líderes. Para todos os jovens, principalmente para quem está 30 anos abaixo, princípios. Princípios são mais importantes do que
emoções do que sentimentos. O que move uma pessoa, um indivíduo, são princípios. Se você não tiver princípios, você não tem identidade. Se você não tiver princípios, você não consegue conviver com pessoas. Se você não tiver princípios, você não respeita pessoas. Se você não tiver princípios, você não respeita nem pessoas que poderiam lhe ajudar a passar para si o que é importante. Então, princípios são muito importantes em qualquer atividade que você for fazer. Respeita princípios. Número 2, não é por força e nem por violência. As coisas não acontecem no estalar de dedo. A coisa acontece com trabalho árduo. As coisas acontecem com preparação. Nós estamos em um país, é verdade, que vimos muita gente rapidamente a fazerem coisas e as coisas acontecerem. Mas ter um sucesso de curta duração é fácil. Ter um sucesso de longa duração é mais difícil. Para isso requer muito mais preparação. Para isso requer muito maior entendimento. Então não corra nas coisas rápidas. Procure sempre fazer aquilo que é certo e não aquilo que dá certo. Aquilo que dá certo nem sempre é certo, mas aquilo que é certo dura para sempre. Tem pessoas que deram certo fazendo o errado, mas pouquíssimas pessoas que fizeram o que é certo conseguiram dar errado. Quem faz o que é certo mantém-se para sempre. Quem faz o que dá certo. Prostituição dá certo, mas é certo? Não. Mentir também dá certo, mas é certo? Também não. O roubar dá certo, mas é certo? Não. No final das contas, no final da vida, permanece quem fez o que é certo, não o que fez o que dá certo. Nosso país está a viver exemplo disso. Durante muito tempo, políticos, administradores fizeram o que dava certo. Agora o que dava certo está a levar pessoas a tribunais. E aí pessoas que fizeram o que é certo continuam impunes. Então faça o que é certo. Segundo Crônicas, capítulos 20, versículos 20, a Bíblia está escrito algo interessante. Veja o que a Bíblia diz. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos vossos profetas, nos seus profetas e prosperareis. Chama-me a atenção essa primeira parte. Crede no vosso Deus e estareis seguro. O mundo está vivendo uma pandemia, mas não é a primeira vez que ele vive essa pandemia. E nós já ouvimos que de 100 em 100 anos, portanto, há uma pandemia como essa. A pandemia vai passar. Mas nesse momento, é preciso que as pessoas aprendam a confiar, principalmente em Deus. Eu não tenho como falar sobre esse período sem falar de Deus. Porque nós estamos a viver um momento em que os nossos recursos humanos, a nossa capacidade científica, e não falo aqui simplesmente localmente, estou a falar do mundo inteiro, ultrapassa-nos. Ou seja, nós não temos capacidade para dar resposta ao Covid, a não ser confiar numa força invisível. Então mantenha calma, número 1. Número 2. Usa o máximo possível de sua criatividade para se adaptar nesse momento. Porque enquanto esse período não passa e ele vai passar um dia, nós precisamos saber lidar com a onda. Então precisamos preparar nosso surf para poder enfrentar a onda. E para isso precisamos nos adaptar a esse ambiente que está aqui. Principalmente porque depois dessa pandemia, e a história nos mostra, logo após uma pandemia o mundo acelera por aproximadamente 50 anos. Significa que assim que terminar a pandemia, o mundo vai estar numa alta velocidade. E você pode não estar preparado para essa velocidade. Então, nessa altura, mantenha calma, protegendo-se, é claro, mas confiando em Deus. Enquanto confia em Deus, busca o máximo possível de sua criatividade. Corra atrás, inventa, cria, dá liberdade ao artista que está dentro de si. Tá? Porque nesse momento todos nós precisamos ser artistas, precisamos ser criativos o máximo possível para nos mantermos, para sobreviver e para alcançar os nossos objetivos. Então, para todos os jovens, mantenha-se firme, claro, confie em Deus e dá vazão à sua criatividade. Você sabe que um dos meus desafios
dos maiores desafios que tinha, eu acho que ainda tenho, é tentar ser um indivíduo do primeiro mundo num país de terceiro mundo. Quando eu fui para o exterior, eu me encontrei como um homem do terceiro mundo num país do primeiro mundo. E mudei a minha mentalidade. E quando estive lá, me tornei um indivíduo do primeiro mundo no primeiro mundo. E depois voltei cá em Angola, num país do terceiro mundo com uma mentalidade do primeiro mundo. E lidar com a luta de você permitir que o ambiente te transforma ou você transforma o ambiente. E eu compreendi que é possível, sem um ambiente te transformar, você transformar o ambiente por causa da mentalidade. Por que é que nós dissemos que o angolano é difícil? Por causa da mentalidade. E uma coisa que eu faço com a minha equipe é trabalhar muito na sua mentalidade. Se nós mudamos a mentalidade das pessoas, nós mudamos as coisas toda a volta. Quando comecei o projeto, as pessoas tinham dificuldade de me compreender, a minha equipe. Eu falava uma linguagem, eles entendiam outra linguagem. Eu tive que começar a colocar a mão na massa para fazer as coisas e eles começarem a ver. E eles começaram a mudar as suas mentalidades. E é importante, do ponto de vista de know-how, sempre ter mentores que possam lhe acompanhar e principalmente mentores que já alcançaram o lugar que você gostaria de alcançar. É necessário que você beba de pessoas que já vivem isto, que já chegaram lá, e eles possam passar esse input para si. Eu tenho mentores internacionais e pessoas conhecidas mundialmente que já alcançaram os tais lugares e que passam para mim algumas coisas e que bebo deles, número 1. Número 2, eu aprendo muito com observação. Tem pessoas que mesmo não tendo contato com elas, as pessoas que eu falei, eu tenho contato, ligo sempre que posso. Deus me permitiu que eu entendesse da língua inglesa e é uma porta muito grande para poder beber dos meus mentores, que a maior parte deles falam inglês. Segundo, tem pessoas dos quais você não está em contato com ele fisicamente, mas o acompanhar do trabalho deles é uma mentoria para si. E que você também bebe e é influenciado por essa pessoa e reproduz. E aí está dentro daquilo que eu falei também dos líderes, que é necessário depois ter disciplina para que você possa cumprir e fazer de acordo com aquilo que você recebeu e viu. Sabe, todos nós já passamos por experiência de estar apaixonados. E quando nós estamos apaixonados e vimos nosso amado, nossa amada, aquela alegria, satisfação de você olhar para a pessoa, aquela paixão assim que acende o seu coração à primeira vista, a alegria que dá ao ver aquela pessoa. É esse mesmo sentimento que eu tenho para com Deus. Eu coloco Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Para ter uma ideia, Deus está acima de minha família, Deus está acima de minha esposa, Deus está acima dos meus filhos, Deus está acima dos meus parentes. Coloco Deus acima de tudo. Está ligado também ao decálogo, os 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas uma coisa é a escritura, outra coisa é o sentimento. Então eu tenho uma paixão por Deus, um fervor por Deus, uma ligação com Deus, que eu não me importaria de perder tudo desde que eu ficasse com Deus. E não me sentiria bem se eu perdesse Deus e ficasse com as coisas. Então Deus para mim é mais importante do que todas as coisas. Se a vida me levar a todas as coisas e eu tiver Deus debaixo de uma ponte, eu estou feliz. Deus acima de tudo. Eu estou aqui a falar para vocês, eu sinto que estou a fazer um serviço para Deus. Eu vou fazer essa entrevista, essa conversa. Primeiro preciso conversar contigo, tenho que compreender o que é que você quer. Se isto vai glorificar Deus, está dentro daquilo que é o projeto de Deus. Se não estiver dentro,
eu não vou conseguir fazer. Então eu envolvo Deus em todas as coisas. Quando eu acordo, portanto, na fala, isso na oração, a pessoa fala com Deus. Mas eu penso que o principal não é a oração. A oração é um complemento. O principal é você ter a sua vida dedicada a Deus. Cada passo que você dá, você envolve a Deus. Cada decisão que você vai tomar, a questão é, isso vai agradar a Deus? Se fosse Cristo a tomar uma decisão como essa, Ele tomaria essa decisão? Ele faria isso? E se não agradar a Deus, então eu não entro, eu não faço, eu não me envolvo. Se contraria a Deus, então não faço, não me envolvo. A minha agenda diária, as minhas reuniões diárias, eu faço palestras, portanto, seminários de liderança, inclusive fora da igreja, fora desse contexto igreja. Mas Deus tem que estar presente. Eu tenho negócios, mas Deus tem que estar presente. Se Deus não estiver presente, se contrariar Deus, então eu prefiro não fazer, eu prefiro não entrar. Se eu vou fazer sociedade com alguém, tem Deus essa pessoa? Porque eu não vou me associar com alguém que não crê no Deus que eu creio. Então se não tem, eu não vou fazer. Não vou articular, não vou ligar. Então a pessoa vai me chamar para um projeto. Quem é essa pessoa? Essa pessoa tem Deus, conhece Deus. Se conhece Deus, eu vou entrar, eu vou fazer. Se não conhece Deus, vou lhe apresentar o meu Deus. Se ela dizer que não quero o meu Deus, eu vou dizer que eu também não quero esse projeto. Portanto, porque Deus tem que estar no centro de tudo. Então, esse é aquilo que eu chamo de intimidade. Tem muita gente que ora, mas não tem Deus nas suas coisas. Tem muita gente que vai para a igreja, mas não tem Deus nas suas coisas. Então, eu envolvo Deus a cada coisa na minha vida. Ele está presente. Todo ser humano, ele tem um corpo, tem uma alma e ele tem um espírito. Tem coisas que são do fórum do corpo. Por exemplo, você se alimentar, teu corpo precisa de alimento. Para ficares em pé, você precisa de alimentar-se. Teu corpo precisa de água. Isso é uma necessidade do corpo, necessidade física. E, inclusive, a necessidade que a pessoa tem de dormir está ligada ao corpo. A alma também tem necessidades. Quando nós sentimos que precisamos de atenção, precisamos de carinho, precisamos ser amados, isso são necessidades da alma. Quando as nossas emoções elas estão em baixo, necessitam de ser alimentadas, principalmente por pessoas que nós amamos. O elogio que você precisa, isso é um alimento da alma. A alma é o centro da vontade do homem. É aquilo que nós chamamos de coração. Mas não é esse coração de carne, não. É esse coração metafísico, onde se junta e centra todas as nossas decisões, todos os nossos desejos. Essa é a alma. E nós temos necessidade de alimentar a nossa alma. Só que o nosso corpo também nós temos o espírito dentro dele. E nós precisamos de alimentar o nosso espírito. Então muitas vezes nós temos o nosso corpo alimentado, a nossa alma alimentada e o nosso espírito faminto. E como o espírito é o centro da vida, a Bíblia Sagrada diz que Deus soprou no homem e gerou nele vida. O espírito é o centro da vida. Na verdade, a sua alma pode estar satisfeita, seu corpo satisfeito, mas vai faltar alguma coisa por causa da necessidade de satisfazer o espírito. E isso não sou simplesmente eu, Ismael, que falo. A psicologia dá testemunho disso. Abraham Maslow, quando fez a sua pirâmide das necessidades, colocou a necessidade espiritual do lado. Mas hoje, todos os psicólogos são concordantes que seria necessário colocar a necessidade espiritual. É necessário alimentar o espírito. E para alimentar o espírito, veja, que para alimentarmos físico, nós precisamos de coisas físicas para alimentá-lo. Para alimentarmos a alma, nós precisamos de coisas metafísicas para alimentar. Para alimentarmos o espírito, nós precisamos de coisas espirituais para alimentar.
E as coisas espirituais é a palavra de Deus, é Cristo. Nós sabemos meditar, ler, buscar a Cristo. E todos nós, ser humano que somos, conheceremos a morte um dia. E se você não tiver a sua vida espiritual consertada, certamente após a morte você conhecerá outro caminho. A Bíblia diz assim, algo interessante. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por que ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida? Ele não diz, eu sou um caminho, que demandava existir vários caminhos. Ele diz que eu sou o caminho, artigo definido, um único caminho. Não existe vários caminhos. Eu sou a verdade. Outra vez ele usa o artigo definido, a verdade, não uma verdade. E a vida. Tem muitas questões, tem muitos problemas que você pode pensar que é do fórum físico ou emocional, mas é do fórum espiritual. Tem problemas que a sua origem é espiritual, não é física, não é emocional. Porque as questões espirituais afetam todas as áreas da sua vida. Afeta teu corpo, afeta as tuas emoções. Quando você resolve o problema espiritual, você resolve o problema físico, você resolve o problema emocional. Meu conselho para ti, procura conhecer mais sobre a Bíblia Sagrada. Procura conhecer mais sobre Jesus Cristo. Leia mais. Mas ao ler a Bíblia, leia os textos mais fáceis, os livros mais fáceis. Sei que a Bíblia é grande e um tanto quanto complexa na compreensão. Mas se você começar a ler a Bíblia Sagrada pela segunda parte, pelo Novo Testamento, pelos livros biográficos que contam a biografia de Jesus Cristo, como por exemplo São João, São Lucas, São Mateus. Se você ler Atos dos Apóstolos, se você ler Romanos, a linguagem é mais clara, a linguagem é mais objetiva, conta a história de Jesus Cristo, conta como Jesus Cristo esteve nesse mundo, como operou nesse mundo. Você consegue compreender muito mais fácil a Bíblia Sagrada. Não se preocupa com os textos mais difíceis, porque ele tem textos claros, textos que têm compreensões. Quando você consegue compreender os textos mais claros do Novo Testamento, aí você pode ir para os textos mais difíceis, que é os do Antigo Testamento, que é de difícil compreensão. À medida que você for ler a Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, nesses livros que eu fiz menção, São Mateus, São Marcos, São João, ou São Lucas e São João, à medida que você for lendo esses livros da Bíblia, você vai perceber que o Espírito Santo, que Cristo, vai começar a comunicar consigo. Aos poucos, você vai ver de forma mais clara as Escrituras. Vai começar a desenvolver o contato e a intimidade com ela. E daqui a pouco você vai se tornar um conhecedor das Escrituras, principalmente íntimo de Cristo. E depois, tenta procurar alguém que possa dar luz aos textos que você não compreendeu. Aqueles textos que você não compreendeu muito bem a história. Se você conhece alguém que tenha maior conhecimento, você pode ligar para essa pessoa e dizer que eu não compreendi muito bem esse texto. O que quer dizer esse texto? Sem compromisso nenhum de procurares uma igreja. Esquece a igreja, a primeira Bíblia Sagrada. E a pessoa vai lhe dar a explicação. Quando você sentiu fervor no seu coração e decidir se aprofundar mais, aí procura uma igreja para que você possa ter maior conhecimento da Bíblia Sagrada por capa a capa. Primeiro, procura conhecer o teu Deus, o teu Criador. Procura conhecer a Bíblia Sagrada. E o resto, Deus fará. Que Deus lhe abençoe.